A Anvisa liberou a importação dos insumos necessários para o Instituto Butantan produzir cerca de 40 milhões de vacinas das doses da Coronavac. Sobre esse assunto, gentilmente nos atende o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Dr. Antônio Barra Torres. Tudo bem, presidente? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan, Jornal da Manhã. Bom dia, e a Anvisa agradece à Jovem Pan por essa oportunidade de eventualmente podermos prestar mais esclarecimentos à nossa população. Claro, presidente, primeiro uma questão técnica, uma pergunta técnica. Ainda não há a conclusão da terceira fase de testes da vacina. A Anvisa se baseou em quê, tecnicamente, claro, para fazer já essa liberação? Muito boa pergunta, na verdade, é uma dúvida que pode estar na cabeça de muita gente, mas mesmo não havendo a conclusão dos estudos clínicos fase 3 e nem tampouco pedido de registro ainda entregue a nós, as etapas desse processo, para que tenhamos realmente a disponibilização das vacinas no menor prazo possível, elas têm que acontecer simultaneamente. Então, essa autorização de vinda de matéria-prima ontem, ela não libera uso imediato para ninguém. Essa matéria-prima, ela certamente entrará numa linha de produção, mas paralelamente vão ocorrendo os fechamentos dos estudos clínicos, as análises e, eventualmente, lá na frente, a concessão de um registro que for pedido. É lógico que há aí, digamos assim, um risco para quem está trazendo esses produtos para o Brasil, porque não é garantido que os estudos terão êxito pleno e que um registro seja concedido. Mas o mundo inteiro está trabalhando assim, porque realmente seria muito complicado que as fases fossem feitas somente uma após a outra. Isso prolongaria em demasiado o tempo da eventual disponibilização de uma vacina. É por isso que as coisas acontecem meio que ao mesmo tempo. Presidente, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, presidente. Independentemente da decisão tomada pela Anvisa em relação à vacina que vai vir da China e produzida pelo Butantan, eu imagino que vai haver acusações de que houve politização, porque politizado está o debate. Mas a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: é possível ter um parecer técnico da vacina já agora no primeiro momento e não há riscos de efeitos, de sequelas a médio e longo prazo? Como é que funciona isso? Bom dia, Rodrigo. É um parecer favorável, como você falou, para nós, traduzindo aqui para o linguajar da regulação, seria a concessão do registro, porque é o que a lei brasileira determina que tenha que existir para que o medicamento seja disponibilizado para os cidadãos brasileiros. Nós ainda não estamos prontos para isso. Os estudos fase 3 ainda não terminaram, conforme foi muito bem colocado agora há pouco. Depois disso viria o pedido de registro. Então, nesse momento, nós não temos nenhuma vacina pronta para ser utilizada. Agora, essa questão que você colocou, que é dessa rapidez com que as coisas estão acontecendo, não é nenhuma invenção brasileira. Nós temos o contato com as agências reguladoras do mundo todo, nossas agências co-irmãs, e é assim que o mundo está se preparando para a questão vacinal. Você veja que ontem determinadas companhias, determinados laboratórios farmacêuticos já sinalizaram até com uma possibilidade de vacina ainda este ano. Essa notícia veio do Reino Unido. Então, em que pese toda essa, digamos, essa corrida por obter uma vacina, aqui no Brasil nós estamos fazendo de acordo com a ciência e passando longe de qualquer tipo de politização. Não temos nada com isso, esse assunto político não nos interessa, não nos diz respeito, não foi para isso que nós nos preparamos. A nossa preparação é outra, é ligada à boa técnica e à boa prática. A pergunta agora é de Augusto Nunes. Augusto. Presidente, que etapas devem ser percorridas para que uma vacina seja considerada eficaz? A eficácia de uma vacina dessa ou de qualquer outra, ela é a capacidade dessa vacina induzir no organismo humano uma resposta imunológica. Ou seja, a vacina, meio que ela, vamos usar assim um linguajar bem popular, né? Ela cutuca, ela instiga, ela estimula o nosso sistema imunológico. O nosso corpo é que vai produzir defesas. Então, primeiramente, a eficácia está ligada à capacidade da vacina provocar, estimular o sistema imunológico. Numa outra análise, subsequente a essa, vem essa resposta imunológica que o nosso corpo produz. Ela é forte o suficiente para combater esse vírus, o agente agressor? Uma terceira pergunta: essa resposta, sendo forte, ela também é específica para esse vírus ou ela é uma resposta mais ou menos abrangente?
Uma quarta pergunta, ainda na questão da eficácia. Quantas doses são necessárias? Apenas uma? Terá que ser feito um reforço algum tempo depois, alguns meses depois? Todos esses quesitos são quesitos abordados nessa fase que você colocou, que é a análise da eficácia. Segurança é uma outra coisa e qualidade é uma outra coisa. Presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e quando todas essas perguntas estiverem respondidas, imaginemos que a vacina Coronavac seja realmente eficiente para combater o coronavírus. A partir daí, com os insumos liberados, quanto tempo a Anvisa dá o aval para que essa vacina efetivamente seja produzida e distribuída, não só a Coronavac, mas outras vacinas que estão em discussão e também em testes? É uma outra pergunta também muito importante para nós, nos dá a oportunidade de clarear isso aí. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma agência reguladora, pode não ser a nossa, o FDA, o EMA, que são as agências, respectivamente, dos Estados Unidos e da Europa, elas não trabalham por ação iniciativa própria, elas trabalham reagindo às suas demandas. Vamos lembrar que são agências que também regulam mercado, então não é razoável que as agências saiam com o laço na mão, capturando produtos para serem registrados. Portanto, nós devemos receber, da livre iniciativa dessas empresas desenvolvedoras de vacinas, os pedidos. Então, quando recebermos os pedidos para o registro, então vamos nos dedicar a eles com total atenção para que possamos, num tempo curto, fornecer o registro. Mas, de fato, não depende de nós. Isso depende do desenvolvimento dos estudos clínicos fase 3, que precisam terminar. Quando terminarem, a submissão a nós do pedido de registro. E aí teremos o nosso tempo para emitir o nosso parecer final. Então, de fato, ficamos muito que à espera de que esses desenvolvedores tenham sucesso, e nós desejamos que todos eles tenham, é claro, isso é bom para o país, é bom para o cidadão brasileiro, venha de que país vier, de que nacionalidade vier e de que empresa vier, desde que possamos ter acesso a todos os dados. Vamos analisar e, assim que possível, oferecer esse registro no menor e no melhor tempo, sem abrir mão da segurança, qualidade e eficácia. Constantino, mais uma pergunta. Presidente, o Augusto perguntou sobre a questão da eficácia e o senhor mencionou ali a questão da segurança depois, né? Como é que fica? Eu vi alguns especialistas preocupados com isso. Como é que fica, já que o senhor explicou que cutuca para o organismo produzir os anticorpos, como é que fica para quem teve o coronavírus, mas foi assintomático e produziu de alguma forma anticorpos? Há algum perigo, há alguma questão de segurança envolvida? É preciso fazer um teste para aplicar a vacina? Essa sua colocação também bastante importante, é algo que está na mente dos desenvolvedores. As equipes que estão trabalhando com o desenvolvimento das vacinas estão lidando, inclusive, com isso. E aquelas pessoas que já tiveram, aquelas pessoas que já têm imunidade, elas deverão ser incluídas também num programa de imunização, sim ou não? Então, essa questão é uma questão que, nesse momento, também encontra-se sob análise, sem dúvida alguma. Diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos. O senhor é sempre bem-vindo, o senhor volta outras vezes aqui para nos esclarecer e prestar outras informações. Muito obrigado, viu? Agradeço e, mais uma vez, muito obrigado à Jovem Pan. Tivemos aí uma ótima oportunidade, estamos sempre prontos, é só enviar as demandas. Obrigado. Obrigado. Agora